Muito bom dia, prezado telespectador que nos acompanha. O Conecta News, na medida do possível, sempre abre espaço para bons assuntos e boas entrevistas com pessoas de referência na nossa comunidade, que levam até o nosso telespectador informações que não temos acesso diariamente através das mídias convencionais. E hoje fizemos um programa voltado para o agronegócio. E melhor do que isso é trazer pessoas que trabalham e que atuam diretamente no campo e da lavoura, que produz importantes retornos, não só financeiros, mas sociais para toda a nossa região. E temos aqui ao vivo, na presença no dia de hoje, de Gilson Barreto Hoffmann, pecuarista, agricultor, cultivador aí do agronegócio, que vem trazer para nós as informações e as perspectivas para o ano de 2020 e 2021. E ao final da entrevista, uma matéria especial gravada diretamente na Fazenda São Valentim, uma forma de trazer para o nosso telespectador, seu Gilson, toda essa perspectiva do campo e da lavoura. Primeiramente, muito bom dia, obrigado pela oportunidade de estar nos nossos estúdios. E, seu Gilson, quem é Gilson Barreto Hoffmann, qual sua formação e sua atuação no agronegócio? Bom dia, Thiago, bom dia a todos que nos assistem na Conecta TV. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande estar participando aqui desse teu programa, né? E para falar um pouco, uma autoapresentação minha, eu sou médico veterinário, formado na PUC em 1981 e iniciei minha carreira no município vizinho aqui em Nova Bassano, em 1982, né? Onde atuei durante 10 anos como médico veterinário e na época eu atendia, além de Nova Bassano, atendia também Nova Araçá e Paraí. E era praticamente, em 1982, era o único veterinário que tinha na região, era eu e mais um no Paraí, né, que atuava na Santa Clara. Depois desses 10 anos, foi criada a Delegacia Veterinária Regional em Nova Prata e fui convidado, então, a assumir a coordenação, né, como delegado regional agrícola de Nova Prata, aonde daqui da Regional de Nova Prata nós atendíamos a 32 municípios da região. A nossa região iniciava no Rio das Antas e ia até o Rio Pelotas, né? Era Veranópolis ali, o município da extremidade ali, e o outro era Barracão. Então eram 32 municípios que eram atendidos. Quase até a Vacaria, bem assim Quase dizer. a Vacaria também pertencia, né? Vacaria, Esmeralda, fechava lá em Esmeralda, em Barracão, São José do Ouro, toda essa região era atendida por Nova Prata, né? Esses 32 municípios. Bom, depois, passados uns 8 anos, a regional daqui foi transferida para Lagoa Vermelha, aonde eu atuei durante mais 7 anos, mais 8 anos em Lagoa Vermelha, também como coordenador regional lá, e atendendo também os outros municípios, que aí foi desmembrada a regional, mas sempre em torno de 25, 26 municípios que eram atendidos. Então eu fiquei durante 16 anos, né, na coordenação regional e quando me aposentei, há 2 anos e meio atrás, eu ainda continuava como regional adjunto, né? Não consegui largar essa profissão, esse ofício. Isso aí, então atuei durante 16 anos como coordenador regional e durante 36 anos na atividade como médico veterinário da Secretaria da Agricultura. Aí me aposentei e pensei, agora até fiquei preocupado, digo, vai diminuir um pouco minhas tarefas, mas pelo contrário, comecei a assumir novos desafios, né? Então, assumimos a Federacite também, que eu sou vice-presidente, na Associação Brasileira de Criadores de Devo também sou vice-presidente e já fui presidente da associação. Participo também da Comissão de Pecuária de Corte da Farsul e também, agora recentemente, em novembro, assumi a coordenação da Câmara Setorial da Carne Bovina da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul.
Então, o seu Gilson tem um profundo envolvimento em todas essas atividades do agronegócio, tanto na pecuária quanto no campo, e um profundo conhecimento de cada pedacinho da BR-470, com certeza o senhor carrega também, né? Exatamente, eu conheço todos os buracos que tem de André da Rocha até a Lagoa Vermelha da 470, porque muitos anos eu transitei por essa O estrada. Tupinambá e o Barreto, o senhor sabe fazer de olho fechado, isso, né? Muito Inclusive, bem. Barretos é a terra da minha família, por isso o sobrenome Barreto, né? Vem lá da própria Isso, localidade. isso aí. Meu avô morava lá, né, nos Barretos, uma propriedade próxima, dá 1 quilômetro mais ou menos de Barretos, e tinha muitos parentes ali, então por isso que ficou o nome de Barretos. Que é sempre aquele trecho tão sonhado que seja um Isso. dia pavimentado com uma ligação asfáltica até Lagoa, né? Exatamente. A gente vai batendo nessa tecla até conseguir, quem sabe, um dia. E, seu Gilson, na perspectiva do agro e com todos esses anos de experiência, o setor agrícola sempre foi definido desde o começo que a gente passou por essas novas realidades em 2020 como uma área essencial. Quais foram os impactos que o senhor pode mensurar para o agronegócio dessas paralisações, dos fechamentos, das restrições que a gente teve em função desse cenário de pandemia? Como isso chegou para o agronegócio como um todo? Olha, primeiramente no início da pandemia para nós aqui, que foi meados de março, ela nos pegou bem no início da colheita. Nós estávamos iniciando a colheita de soja, colheita de milho já tinha havido grande parte, né? E nós tivemos que continuar. O nosso trabalho, o agronegócio não para, não pode parar, porque o agronegócio, a função principal é produzir alimentos, e alimentos é essencial para a sobrevivência da humanidade, né? Perfeito. Então, todos os envolvidos no agronegócio continuaram. E, inclusive, notou-se que até um certo aumento da demanda por alguns produtos do agronegócio. Então, você veja que, assim, prejuízos no agronegócio, pela pandemia, nós não tivemos. O que nós tivemos, sim, um grande prejuízo pela forte estiagem. E isso, sim, foi uma fatalidade que nos acometeu, né? Mas infelizmente faz parte da atividade, né? O agronegócio, a agricultura, eu sempre digo, é uma empresa a céu aberto. Sim, E depende da condição do clima. Nós estamos sujeitos a todas as condições, a diversidades climáticas. E a gente passou, seu Gilson, por essa grande estiagem, né? Que causou enormes prejuízos e quebras aí que dá para se falar de nível histórico em diversas lavouras, isso que a gente acompanha diariamente diferentes notícias. E em compensação, 15, 20 dias para cá, fortes chuvas que solaparam toda a região. Como é que está essa realidade? Depois de uma das estiagens mais prolongadas, que não chovia desde novembro, chega o inverno, junho e julho, a gente tem índices de chuva que são os últimos maiores registrados. Aí a gente tem um índice que foi as maiores chuvas dos últimos 60 anos. Como é que isso se concebeu para o homem do campo? Olha, como eu estava dizendo antes, a nossa atividade, o agronegócio, a agricultura, é uma indústria a céu aberto. Nós estamos sujeitos a essas adversidades. Felizmente, não acontece com muita frequência, né? Segundo as estatísticas, cada 7, 8 anos a gente tem algum problema assim, né? Mas eu creio que nós tivemos um déficit muito grande na safra, na nossa região, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, talvez parte do Paraná também, mas muitos produtores vão conseguir amenizar os seus custos através dos seguros agrícolas, também através de irrigação, alguns que têm potencial para irrigação também, foi uma maneira de conseguir amenizar esse prejuízo. E tivemos uma sorte também da demanda aquecida, forte demanda aquecida, principalmente dos chineses, né, importando muita soja, e também o dólar alto, isso manteve um valor, um patamar alto no valor das commodities,
E, embora tenhamos colhido menos, com uma quebra estimada, segundo as últimas informações que tive, em torno de 50%, talvez até um pouco mais, mas tivemos uma valorização melhor do produto. E, seu Gilson, exatamente esse ponto que eu queria lhe perguntar. Todo dia nós temos uma sessão no Conecta News que fala algumas manchetes importantes sobre agricultura com portais como Notícias Agrícolas, Globo Rural, entre outros, que nos fornecem esse tipo de informação. E dois fatores sempre aparecem nessas notícias: o consumo chinês, né, o fator China, e as informações da Bolsa de Chicago. Por que esses dois fatores, os números americanos e o consumo chinês, influenciam tanto a questão da repercussão dos preços e da rentabilidade das lavouras brasileiras? Certo. Eu, primeiramente, não sou um especialista, um economista, né? Mas eu vou tentar explicar da maneira que eu conheço, né? Primeiro é o seguinte: a China é o maior importador de commodities do mundo, certo? Certo. A Bolsa de Chicago é o regulador dos preços e do mercado internacional das commodities. Perfeito. E na Bolsa de Chicago, basicamente, são 3 fatores que são analisados para chegar ao preço, né? Primeiro, que é a velha lei da oferta e procura. Correto. Primeiro, estoques de passagem, que é o estoque que tem de commodities. E também a oferta, cuja oferta ela é praticamente controlada por os principais países produtores, que é Estados Unidos, Brasil, Argentina e Paraguai, que controlam basicamente o fornecimento, né? E, por outro lado, a demanda. Correto. Então, o que ocorre? Os Estados Unidos, se o valor do bushel estiver abaixo do que eles querem, eles não vendem. Perfeito. Fica estocado. Fica estocado, né? E aí o que ocorre? Sobra, a China bate aqui e tem que comprar daqui, da nossa região aqui, do nosso país. E outra coisa também, as quebras, às vezes, de safra em algum desses países produtores, vai baixar os estoques de passagem e tudo isso aí impacta no preço, no valor, né? E, por outro lado, nós tivemos também aqui um fator que diferenciou de todos os outros, que é o dólar alto, né? A desvalorização do real favoreceu o agronegócio. Favoreceu, no caso, a comercialização. Aí, como o valor é em dólar, sim, né? E outra coisa, e os chineses também, quando eles querem, estão, vamos dizer, sedentos por bastante soja, correto, eles pagam um prêmio também. Então, é um valor um pouco a mais. E tudo isso aí impactou no valor. Por isso que a gente vendeu soja aí. Ainda ontem, uma corretora andou oferecendo aí preços que a gente nunca tinha ouvido falar, né? E isso acaba agradando, por óbvio, o produtor, né? Que apesar da quebra com a estiagem, conseguiu recuperar na questão cambial. Exatamente. Então, nós tivemos a sorte, né, de ter, por isso que eu digo, seguro agrícola, tanto seguros públicos como privados, é importantíssimo para se minimizar as perdas. Sim, porque não dá sempre para contar com essa sorte do fator cambial. A gente podia ter um cenário mais adverso, Exatamente, que seria a estiagem e mais uma política cambial que não favorecesse o agronegócio. Então aí seria um cenário bastante complicado. Bastante complicado. Aí você não fecha a conta. Sim. Você não fecha a conta. E, seu Gilson, já que o senhor tem larga experiência através da inspetoria veterinária e conhece bastante a região, saindo desse cenário macro de chineses e americanos e vindo para cá, né? André da Rocha, até lá pelas proximidades de Lagoa, São Jorge, Biraiaras, que são polos mais fortes na produção do campo, né? Porque para o lado da serra a gente tem as fruteiras que produzem mais. O que o senhor destaca como as principais culturas, né, que são desenvolvidas nas lavouras que trazem um resultado positivo? A gente tem a soja e o milho. Aqui também acontece esse plantio intercalado? Sim, a soja e o milho são os principais produtos agrícolas da nossa região, né? E nós temos uma condição muito especial, nós temos um solo muito rico, nós temos um clima que, embora
A gente tem algum período de adversidades climáticas, mas o nosso clima, ao longo dos tempos, normalmente se mantém com uma certa estabilidade. E isso favorece a produção, né, agrícola. E outra coisa, a nossa região aqui, ela é muito forte. Eu atuei aqui na região, né, Nova Prata, Nova Bassano, toda essa região aqui, Veranópolis, enfim, toda essa nossa região é muito forte a produção leiteira, e a gente nota uma evolução muito grande, né? Muito grande, tanto na genética, animais com alta produtividade hoje. Se você comparar quando eu cheguei em Nova Bassano, em 1982, e hoje, aquela região, e assim como todas essas regiões adjacentes aí, houve uma evolução tremenda. Eu lembro de quando eu estava em Nova Bassano, em 84, eu participei de um curso de gado leiteiro em Israel, a convite lá do Ministério das Relações Exteriores, e participei de um curso. E onde lá eu lembro que uma vaca que produzia menos de 17 litros de leite era descartado. Perfeito. Aqui, naquela época, 17 litros Era para chutar o balde. Hoje aqui também, 17 Sim. litros já é uma vaca que produz pouco, eles nem utilizam na produção, né? O que é o valor de referência hoje, vamos dizer, para um gado leiteiro aí? Hoje eu não estou bem atualizado, porque não é o meu chão gado leiteiro, mas é gado de corte. Mas eu acredito que vacas é de 30 litros, 25, 30 para cima, né? Por aí. E, seu Gilson, o senhor aí me falou do gado de corte. Eu tenho que pegar esse gancho para abrir uma página, porque o senhor tem uma dedicação especial também na criação do Devon, né? Do gado Devon. Que é aí a região vem despontando, a gente sempre fala, lembra na época da Expo Inter. Mas conta um pouco mais para nós como é que é essa criação, como é que é a história da chegada desse tipo de animal aqui. O que o senhor pode trazer de resumo para nós sobre a história do Devon? Certo. Primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, Thiago. Na minha vida, o Devon iniciou quando eu nasci. Porque quando eu nasci, eu sou nascido em Lagoa Vermelha, na época era o município mãe de Andrade da Rocha. Perfeito. Né, mas me criei sempre, vivi a vida inteira em Andrade da Rocha. E quando eu nasci lá em Lagoa Vermelha, a minha bisavó, que morava lá numa fazenda lá próxima, me doou, eu recém-nascido, né, uma vaca Devon. Então você vê que a história do Devon na minha vida iniciou desde o meu nascimento. Já é hereditária. É isso aí. Eu já sou a terceira geração na criação de Devon, né? Mas apenas para contar assim, um pouco da história do Devon, né? A raça Devon é uma das raças mais antigas do mundo. Né? Já se falava no gado vermelho, no gado Devon, no ano de 1200 a.C. Né? Os fenícios, na busca de estanho na Cornualha, já falavam do gado Devon. Né? E o gado Devon, que se chama North Devon, mas na realidade ele é originário do sudoeste da Inglaterra. Perfeito. E no Brasil, o gado Devon é uma das características importantes que hoje a Inglaterra está enaltecendo bastante, é a docilidade, né? Sim, são animais bem amenos, né? Muito dóceis e animais com uma excelente qualidade de carne. E além de outras características, produção leiteira e precocidade. Mas o gado Devon, desde aquela época das expedições em busca de novos mundos, novas terras, né, a vaca Devon principalmente era muito utilizada a levar nas embarcações das expedições, porque, primeiro, animais extremamente dóceis, mansos, para se levar num navio. Fácil de acondicionar. Produziam leite. Perfeito. Para a tripulação, né, toda. Porque tem que se perguntar, no meio do mar, como é que vai tomar leite, né? Produziam leite e também carne de excelente qualidade, né? E assim que o Devon chegou nos Estados Unidos, com os descobridores, né? E depois, por volta de 1800 e alguma coisa, no período das guerras napoleônicas, tem uma pessoa na Inglaterra que se chamava Francis IV. É muito venerado por todos os criadores de Devon lá do Reino Unido, porque o Francis IV, naquela época das guerras napoleônicas,
o povo estava passando muita fome Sim. e começaram a abater a genética, animais de alto Alto padrão. alto valor genético, começaram a bater. E aí o que o Francis IV fez? Ele conseguiu comprar os melhores animais para manter a genética Devon. Então ele conseguiu reservar aquele pedaço e salvar Isso, desse salvou, episódio. porque senão iam abater tudo e poderia até ter terminado a raça. Né? Sim. Aí e a fazenda dele, que hoje se chama Champson Farm, eu tive a oportunidade de visitar lá 2 vezes, é uma fazenda assim muito antiga, mas é maravilhosa a história que tem lá dentro, né? Imagina. E hoje continuam, foi adquirida pela família Dart, né? E são 2 irmãos que continuam até hoje criando Devon. Como é o seio da própria raça acabou se tornando depois desse Isso, episódio. a fazenda inclusive é do lado do Exmoor Park lá, que é um parque do governo, e eles até utilizam esse parque em certas épocas, o governo permite, o governo britânico permite a utilização para pastagens, né? Pastagens naturais. Bom, aqui no Brasil o Devon chegou em 1906, com o Joaquim Francisco de Assis Brasil, que foi embaixador do Brasil na Inglaterra. E que no meio é o Parque de Exposições, é o mesmo? Isso, esse mesmo. Ele é o nome do Parque de Exposições. E ele importou os primeiros animais do embaixador da Inglaterra no Uruguai, né, da cabanha Lorraine, né, trouxe os primeiros animais Devon para o Brasil. E de lá para cá foi difundindo a raça. Daí na nossa região, nos campos de cima da serra, o primeiro criador que nós tivemos foi aqui em André da Rocha, o coronel Firmino Jacques. Perfeito. Né, que era o pai da família Jacques, que Sim. de hoje aqui, avós de muitos aí, bisavô. Nome histórico, né? Nome histórico, isso aí. E aí o coronel Firmino Jacques era muito amigo do Assis Brasil e comprou um touro que veio de trem até Bento Gonçalves e de lá para cá veio a pé. Fizeram umas botas de couro que eles guardavam, agora acho que não existe mais, mas guardava até pouco tempo. O boi veio calçado, é isso mesmo? Veio com umas botas de couro para não lesionar as patas, cascos principalmente, né? Então fizeram aquelas botas de couro e foi 2 ou 3 filhos, trouxeram a pé esse touro. Fazer o translado com o boi de Bento até André da Rocha. Esse touro. E aí iniciou a criação do gado Devon nos campos de cima da serra. Isso lá no começo do século XX. Isso, o meu avô era muito amigo e companheiro do coronel Firmino Jacques, daí também foi influenciado bastante, e aí em 1935 meu avô iniciou a criação de gado Devon também. Então hoje nós estamos completando 85 anos da família na criação de gado Devon. Nessa tradição. Isso. Qual é o grande diferencial dessa raça que o senhor pode nos destacar? A gente trabalha bastante aqui na região com aprimoramento genético. Para qual a destinação que se dá de uma raça tão diferenciada que é o Devon? Olha, a raça Devon é uma raça de corte, uma raça britânica, né? Ela tem como característica, primeiro, é a raça mais rústica de todas as britânicas. O que isso significa? Isso significa uma grande capacidade de converter alimentos, muitas vezes de baixa qualidade, em carne de excelente qualidade. Perfeito. Essa é a mecânica. Essa é a mecânica. E a carne Devon, falando um pouco da carne Devon, houve uma pesquisa na Universidade Federal de Santa Maria, porque não adianta eu te dizer, Tiago, a carne Devon é a melhor. É a melhor se isso não tem um embasamento. Não, exatamente, porque aí eu sou suspeito para te falar. Correto. Mas tem uma pesquisa na Universidade Federal de Santa Maria que demonstra, comparando com diversas raças de corte, principalmente raças britânicas, né, onde demonstrou nessa pesquisa uma superioridade da carne Devon. Superioridade em quê? Em maciez, né, suculência, que são atribuídos diversos graus. Sim. Né? A marmoreidade, ou seja, o marmoreio. Perfeito. Né? Então, o marmoreio que é a distribuição de gordura e que confere o melhor sabor para a carne. Então, essa pesquisa demonstrou que uma superioridade da carne Devon frente a diversas outras raças.
Se fosse fazer um comparativo com o vinho, seria um excelente vinho. Exatamente. Perfeito. É isso aí. Eu diria que todas as raças britânicas, né, são superiores em qualidade de carne, né? Hoje nós temos o Wagyu aí, a raça Sim. japonesa, né? Mas o Wagyu também entra raças britânicas na formação, inclusive o Devon é uma das raças que entra na formação do Wagyu, né? Tudo tem sua origem voltado para a terra da rainha, né? Isso aí. E hoje nós estamos trabalhando fortemente a Associação Brasileira de Criadores de Devon, através da nossa presidente Simone Bianchini, nos programas de certificação da carne Devon. Nós temos atualmente 2 frigoríficos com carne certificada. Um é o frigorífico São João, lá em Santa Catarina, ali no litoral, que abastece todo o litoral catarinense. Perfeito. E também aqui o frigorífico Família, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E estamos em via de certificar outros frigoríficos. Por quê? Porque com os programas de certificação, nós temos um técnico da associação presente lá dentro do frigorífico, que para certificar ele vai avaliar os itens exigidos, como teor de gordura, acabamento, né, e todas essas, o padrão racial. Então ele avalia todos esses fatores para depois certificar a carne. Com isso, o que acontece? O produtor vai ser bonificado, existe uma bonificação pela qualidade, e o frigorífico poderá vender esta carne, comercializar, com preço diferenciado por ser uma carne gourmet, né? Uma carne de excelência. E aí acontece que o sujeito chega no supermercado, tem o seu pedaço de carne embalado e tem um selo atestando que é a procedência e a qualidade daquele produto. Isso aí, certificação da Associação Brasileira de Criadores de Devon. Então hoje são 2 frigoríficos basicamente que trabalham nesse viés, um em Santa Catarina e um na metade sul, lá em Pelotas. E um na metade sul. E nós estamos em via aí de certificar mais frigoríficos, inclusive a nossa ideia é certificar algum frigorífico aqui na nossa região também. Né? Pois seria bastante interessante. Estamos em tratativas para isso também. Aqui nós temos o frigorífico Phantom, sim, né? Que poderá vir a ser nosso parceiro também, e captando dessa maneira todos os criadores e cruzadores, porque na carne certificada são animais que têm até 50%, no mínimo 50% de Devon, né? Sim. E também acabamento. E aí você engloba muitos criadores que poderão ser beneficiados com uma bonificação caso a carcaça seja aprovada pelo técnico, né? Seja certificado. Então é um circuito todo que trabalha com a melhor qualidade dessa carne. Exatamente. E o consumidor poderá ter esta oportunidade, né, de adquirir um produto de excelência, né, produto dos melhores possíveis, né? Aguardaremos que isso se confirme o mais breve possível para poder chegar no supermercado e provar essa carne tão famosa e comentada que é do gado Devon. Uma outra expectativa que a gente tinha, as criações de gado sempre esperam a chegada do mês de agosto, né, para disponibilizar os seus exemplares na Expo Inter, né? A gente teve aí vários exemplares da região que já foram premiados. E esse ano não teremos feira. Qual é a expectativa aí da Associação Brasileira de Criadores de Devon? Qual é a expectativa do produtor desse tipo de gado? Como é que vai funcionar? Existem outros circuitos de premiação que vão ter ou tudo vai ficar suspenso por hora? Olha, Thiago, nós iniciamos esse ano, o primeiro evento que nós tínhamos do ano, que a gente vem participando, é a Expo Direto. Perfeito. Em Não Me Toque. Nós temos uma parceria muito boa há vários anos com a Emater, né, onde a raça Devon, através da Associação Brasileira de Criadores de Devon, participa levando alguns exemplares num projeto de demonstração da integração silvicultura e pecuária, ou seja, pastagem no meio dos reflorestamentos, e lá a gente levava os animais Devon. Então nós iniciamos esse ano com a suspensão nossa do Devon, sim, devido à forte estiagem, e as pastagens não foram suficientes para dar conta do que se precisava produzir. Isso aí, para os animais lá, porque a gente leva os animais lá e eles não são tratados, né? Sim. Eles comem só o pasto que tem lá, né,
E essa Expo Direto dá uma visibilidade muito grande. É uma das maiores feiras que a gente tem no circuito agro do É, Brasil, né? Exatamente, uma feira organizadíssima e foi uma boa parceria que a gente vem fazendo, mas se Deus quiser, o próximo ano as coisas vão estar melhor, né, e a gente possa voltar a participar, porque dá uma visibilidade muito grande para a raça, né, e eu acho que é bem importante. Bom, seguindo isso, nós tínhamos também outro evento que seria Maringá, que a raça Devon tem participado lá no Paraná. Daí, como Maringá, o Paraná tinha retirado a vacina da aftosa, também ia ter essa dificuldade para participar. Mas aí entrou também a pandemia, eles também suspenderam Maringá. E acabou sendo suspenso também. Nós tínhamos dentro das nossas atividades da Associação Brasileira de Criadores de Devon, a nossa convenção brasileira de criadores de Devon, que a gente realiza todos anualmente em Gramado. Também tivemos que... Também foi suspensa. Aí ainda nos restava a esperança da Expo Inter. Né? Também foi suspensa. Exatamente. Então, 2020, basicamente, o gado vai ficar no pasto. O que a gente fez? Como a gente participa, assim como outros colegas, os animais que já estão mais prontos, animais de mais idade, a gente acabou soltando para o pasto, né? Sim. E continua com os animais mais jovens. E vamos aguardar para ver como é que vai a situação, né? Mas também tem uma coisa, nós temos programado um leilão virtual, deve ser dia 21, acho que de setembro. O gado também faz live, então. Isso, exatamente. Vai ter o nosso leilão virtual, então os animais, a parte comercial vai haver, né? Sim. Seria o Top Devon, né? Vai ter o nosso aqui do Rio Grande do Sul, Top Devon, acho que é 21, se não me falha a memória, e depois vai ter dia 26 o Top Devon em Santa Catarina também, né? Então vão ser leilões virtuais. E a gente, apesar de toda essa situação, continua fazendo reuniões da associação, reuniões virtuais, né? Eu mesmo na Federacity, até eu estava comentando na chegada aqui que é uma situação diferente, que acho que antecipou uma virtualização. Exatamente, né? Porque nós na Federacity, por exemplo, a gente tinha reuniões mensais. Perfeito. E aí, com essa facilidade, começamos a ter reuniões semanais. E daqui a pouco vai ter as reuniões diárias, né? Exatamente. E daí nós temos uma estrutura administrativa lá em Esteio, a nossa funcionária administrativa de lá, ela coordena, organiza as reuniões. Organiza o grupo, né? No Google. O presidente está lá em Santa Vitória do Palmar, na fazenda dele, ele coordena de lá, cada um no seu canto, né? E tem funcionado bem, né? E ó, que se a reunião fosse na fazenda do presidente, é longe para chegar em Santa Vitória, hein? É longe, realmente. Seu Gilson, mudando o foco, uma pergunta. A gente fez uma matéria em loco que o telespectador vai ver depois e vai poder acompanhar o gado Devon na pastagem. Eu tive essa oportunidade, nunca tinha tido e pude chegar perto dos animais e de fato são muito dóceis, apesar do tamanho, eles são bem tranquilos de lidar. Uma das preocupações que foi relatada pelo seu Roberto Cherubini, aqui de Nova Prata, é sobre a segurança nas fazendas e a segurança do homem do campo e dos implementos. Como é que está esse desafio de se manter as fazendas seguras em meio a todas essas situações? A tecnologia tem ajudado? Como é que funciona isso? O que o senhor pode nos citar a respeito dessa circunstância? Olha, eu acho que um dos maiores problemas que a gente enfrenta ainda no estado é a questão do abigeato. E a gente acompanha diariamente, seu Gilson, notícias e ações, tanto da Polícia Civil quanto da Brigada Militar, especialmente na metade sul, buscando coibir o ato do abigeato. Exatamente. E para isso, até a Farsul, há vários anos, tem um setor lá de segurança do campo, né, onde dá todo o apoio necessário, né, através das demandas surgidas, né, nos sindicatos, mobilizando todos os órgãos de segurança pública para atender qualquer situação que houver. Né? E eu acho assim, tem muita coisa vindo aí, né? A gente sempre procura se atualizar. Eu, há 2 anos atrás, não 2 anos não, 1 ano e meio atrás, eu tive a oportunidade, a convite da Câmara Brasil-Alemanha de Indústria e Comércio, de participar da Eurotier,
que é em Hannover, uma das maiores feiras do setor agropecuário do mundo. E lá nessa feira eu estava preocupado com essa questão de segurança e procurei encontrar empresas que trabalhassem com isso e vi muita coisa, está vindo muita coisa. Já tem aqui no Brasil muitos dispositivos, mas vai vir muito mais de diversos países, Suécia, eu me lembro assim, diversos países estão trabalhando. Produzem tecnologia para segurança. Isso aí. E onde tinha, por exemplo, chips, que você faz uma aplicação subcutânea de um chip, né? E que te dá o sinal de onde está a rede. Isso, exatamente, no teu celular, né? Tem brincos também, que está vindo, que é mais fácil até, né? Mas aí você pergunta, mas o brinco, o ladrão, né? No caso, meliante corta a orelha, mas no momento que desligar do animal, ele toca um alarme também. Sim. E dá o posicionamento e toca um alarme no celular ligado. Então, quer dizer, tem muitas coisas vindo aí que acho que vai facilitar, né? Existem boas ferramentas nesse Boas sentido. ferramentas, exatamente. E eu creio que também os nossos órgãos de segurança pública estão atuando muito bem, estão coibindo bastante, embora ainda temos muitos problemas, a dificuldade é grande, mas a gente tem na nossa região, principalmente, uma boa atuação de todos os órgãos de segurança pública e isso faz diminuir bastante os riscos. Outra coisa, eu nunca esqueço do falecido Coronel Balsemão, que foi o diretor desse setor de segurança anteriormente da Farsul, quando numa reunião ele nos disse o seguinte, quando eu presidia o Sindicato Rural de Andrada Rocha, a gente trouxe ele aí e ele disse, olha, a maior arma do produtor é isso aqui. Ele levantou o celular e disse, é o celular. Porque naquela época, isso há anos, bastante tempo atrás, por quê? Porque o celular, qualquer situação irregular, você comunica num grupo, hoje tem grupos de WhatsApp, você tem a facilidade da comunicação. Né? E temos também o campo sendo corrido pela fibra ótica, o que leva a internet. É isso que eu ia falar agora. Essa é outra ferramenta hoje indispensável. Sim. Então o Coronel Balsemão dizia, não, você aplica um monte de dinheiro numa máquina, sim, numa coletadeira, em qualquer instrumento de trabalho, aí, um monte de dinheiro, mas muitas vezes deixa de aplicar nestes itens de segurança. Tipo câmeras, monitoramento com câmeras, alarmes, que hoje estão muito avançados, né? E que perto eu mesmo tenho todas as minhas atividades monitoradas com câmeras, com alarmes, se qualquer irregularidade toca no meu celular aqui. E que perto do investimento, por exemplo, de um implemento agrícola, o valor acaba se tornando irrisório muitas vezes. Exatamente, mas irrisório, é isso que ele sempre dizia, você aplica um monte de dinheiro numa máquina e às vezes deixa de gastar, que uma máquina pode ser levada. Perfeito. E deixa de gastar um mínimo de custo. Ali numa fibra, numa câmera, no monitoramento, que são coisas essenciais. Essenciais. Hoje eu acho que não tem mais como a gente não trabalhar com isso aí, para segurança. Né? Então esse eu acho que é um item indispensável. E bom saber que isso chega no campo, e bom saber que tem parceiros que levam até lá, né? Porque uma vez a gente falava, para fazer a travessia André da Rocha, Lagoa Vermelha, tinha que rezar 1/3 quase, porque era muito complicado. E hoje, num bate-pronto, a gente tem aí o asfalto da 470 que já chegou em André, a gente torce que o restante do trecho seja feito, mas a estrada passou por melhorias, eu passei um tempo atrás, eu vi até lá pelo Rio Turvo, lá na Baixada da Ponte, está bem boa, depois até Lagoa está um pouco mais complicado. Isso. Mas a gente tem que torcer para que esses implementos tomem cada vez mais conta do setor do campo para facilitar e trazer segurança para o produtor. E, seu Gilson, uma pergunta que também surge da atualidade e a gente está com hoje esse assunto batendo na nossa porta. A nuvem de gafanhotos que vem da Argentina e outra que vem do Paraguai. Essa situação é quase que bíblica, que a gente pode dizer assim, mas 2020 está cheio desse tipo de surpresa. E uma dessas situações é essa nuvem de gafanhoto que houve uma ameaça no começo do mês, depois as chuvas levaram embora
e a partir de ontem a cobertura ficou intensificada por conta da mídia e hoje pela manhã a nuvem estava a 10 quilômetros da Barra do Quaraí e isso preocupa os produtores rurais. Como é feito o controle de uma praga dessas numa situação como essa? Olha, a informação que eu tenho é a seguinte. Primeiro, se essa nuvem de gafanhoto chegar na nossa região, talvez no nosso estado isso aí seja difícil de não chegar, né? Mas ela pode causar, sim, prejuízos enormes, né? Principalmente agora nas pastagens para os animais, né? Você sabe notícias de locais onde elas devastaram as pastagens, né? E além de, nós temos numa época do trigo, também pode prejudicar a questão da cultura do trigo. Mas o que eu tenho visto é que o nosso governo do estado, através do nosso secretário Covatti, ele está mobilizado, né? Sim. E a informação que eu recebi ontem, que já tem 70 aeronaves prontas, em prontidão, posicionadas, caso essa nuvem entrar lá para combater, né, com inseticidas. Sim. E também até ouvi falar, primeiro ouvi falar em 200, agora ouvi falar que até 400 aeronaves foram colocadas. Basicamente uma força aérea posicionada na fronteira. Você imagina 400 aeronaves, né, aviões agrícolas, sim, né, para combater. Então, uma nuvem de gafanhoto. E aí, também a outra informação que a gente tem é que os combates que houveram na Argentina, ali, já dizimaram parte, né? Dessa praga. Então, contam que 30%, em torno de 30% houve de redução. Não é muito, mas ajuda, né? Ajuda, né? Quer dizer, vai entrar aqui 30% a menos. E daí, com todo esse nosso... Essa força aérea preparada. Força aérea, eu acho que se chegar aqui, talvez chegue bem menos, bem menor, né? Mas então, importante essa informação, porque a gente tem... O que a gente recebe pelos veículos comuns de comunicação era essa mobilização da Secretaria de Agricultura ainda no primeiro alerta de ameaça, que fazem 15 ou 20 dias, mas agora quando o senhor traz a informação que temos aí de 200 a 400 aeronaves disponíveis para essa batalha, isso já deve deixar todo mundo mais tranquilizado que algo está sendo feito. Mas certeza. É um fato incomum, né? Vamos convir que só faltava essa para nós. Só faltava essa, exatamente. Por isso que eu digo, o agronegócio, ele é desafiador, né? Sim, exatamente, porque tem vários fatores e mais esse. Seu Gilson, qual que é a perspectiva agora, segundo semestre de 2020, adentrando, já se fala em 2021, porque 2020 trouxe várias situações desagradáveis nos mais diferentes nichos. Qual é a perspectiva para 2020 e 2021 do agronegócio? O que o setor comenta? Olha, na agricultura, sim, eu acho que nós temos que ter bastante cautela, principalmente porque, na realidade, ninguém sabe, mas sim, falam aí de uma previsão de possível laninha, né? Sim, um outro fenômeno meteorológico. Este ano era de neutralidade. Sim. E tivemos essa estiagem, né? Então, quer dizer, e agora para essa próxima safra nós temos essa previsão de laninha. Eu acredito o seguinte, nós temos boas perspectivas de valorização das commodities, né? Embora nós temos custos ainda elevados, então um alerta que a gente gostaria de deixar que os produtores tenham bastante cuidado com os custos, né? Muito importante isso, e acima de tudo também que tenham alguma garantia com seguros, porque eu sei de muitos produtores que não têm seguro. Que vai na própria sorte. Exatamente, e aí é terrível, né? Você plantar sem ter seguro, aí é segurança zero mesmo. Né? Corre um risco muito exposto. Imagina com esse nível de ameaças que nem a gente teve até agora, se isso se replicar no ano que vem, acaba inviabilizando muitas lavouras. Com certeza. Então é um alerta que a gente deixa que os produtores tenham algum tipo de seguro agrícola, né? Para que tenha pelo menos uma garantia de não ficar devendo. Senão não fecha a conta, né? E tentar
aplicar o máximo de tecnologia possível, né, para minimizar essas perdas, possíveis perdas por uma estiagem, né? Então, existem hoje técnicas, eu não sou engenheiro agrônomo, mas sou um produtor de soja. Sabe na então, prática, né? Que conta mais. Então, existem diversas variedades de sementes com ciclos diferentes, né? Ciclo curto, médio, longo, e que também são um pouco mais resistentes à estiagem, né? Mais adaptados. Então, é importante consultar sempre um técnico, um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola também, né? Para orientar, buscar essa orientação, qual a variedade melhor para plantar e qual a época também, né? E outra coisa também, evitar de plantar tudo junto na mesma época, porque às vezes chove hoje, daqui uma semana não chove. Então, se você tem épocas diferentes, também você pode minimizar um pouco essas perdas. E o mais temos que enfrentar, porque, como eu disse, a agricultura é uma indústria a céu aberto. Então... E tem aquele ditado da própria Farsul: se o campo não planta, a cidade não janta. Né? É isso aí. Seu Gilson, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, que foi mais uma conversa do que uma entrevista, essa larga experiência no setor agropecuário, com todo esse currículo e todo esse legado também de experiências e viagens internacionais e feiras e todo esse conhecimento que o senhor tem, qual seria uma mensagem para deixar desde o primeiro produtor, o pequeno produtor rural, passando pelo médio até o grande pecuarista, o que o senhor leva assim de uma mensagem para esse público? Olha, eu gostaria também de mencionar aqui que nós tivemos aqui a visita de diversos estrangeiros por ocasiões dos congressos internacionais dos criadores da raça Devon, e em uma dessas visitas nós recebemos aqui o presidente da Associação Britânica de Criadores de Devon, e ele ficou imensamente assim, impressionado com a qualidade dos nossos animais, o que demonstra que na genética nós estamos no caminho certo. Despontando. Então, eu sempre lembro do meu falecido sogro, seu Vicente Paludo, que ele sempre me dizia, quando a gente faz o que gosta, o sucesso é garantido. De uma maneira ou outra, você consegue vencer as dificuldades e consegue ter sucesso. Então, eu acho que isso é uma mensagem que eu acho importante. E a outra coisa que eu gostaria de dizer é que a gente tem que ter muito cuidado, né, com os custos e com a comercialização do que nós produzimos. Porque nós, produtores, todos sabem produzir muito bem. Mas o que nos falta, normalmente, é a parte da gestão, né, administrativa e econômica da propriedade. Então, por isso que é importante. Hoje não dá mais para levar a propriedade no bolso da camisa. Não, né? Exatamente. Então, isso é uma mensagem que eu gostaria de dizer. E o mais que nós temos que acreditar no nosso negócio, porque nós temos futuro, porque produzimos alimentos, e alimentos é essencial para a sobrevivência, né, da humanidade. Muito bem, muito obrigado. Você acompanhou Gilson Barreto Hoffmann ao vivo aqui conosco, falando sobre o agronegócio